Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ecologia, né, nesse espírito do PET, na semana 1. Então, vamos para cima. Vamos lá, questão 1. É uma questão do Enem, que diz: em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de... Ok, então a gente tem aqui um gráficozinho, né, um esquema. E a gente tem alguns seres vivos que vivem no ecossistema que estão se alimentando uns dos outros, né? Então a gente vê aqui que a gente tem vários níveis tróficos, sendo que, como a gente já sabe, o nível trófico inicial que a gente começa, né? O primeiro nível trófico é o produtor, ok? Então o produtor nesse esquema aqui são as algas, que são os que vão fazer, né? Que são os seres autotróficos, né? Que vão fazer a fotossíntese. Então, a gente sabe que as algas são os produtores desse esquema. Já os consumidores são aqueles que vão consumir, né? Vão se alimentar de outros níveis tróficos, de outros animais de outros níveis tróficos. Então, aqui, por exemplo, um inseto seria um consumidor de algas. Um molusco também seria um consumidor de algas. E o copépode também seria um consumidor de algas. Então, essas setas aqui estão representadas no sentido da energia, né? O fluxo de energia. Ou seja, a energia que saiu lá do Sol, né? Foi transformada em açúcares, né? Em matéria orgânica, né? A energia, né? Foi armazenada em forma de carbono, em ligações químicas, né? Do carbono. E ela vai ser transferida pelos copépodes, pelos insetos e pelos moluscos, da forma quando eles se alimentam, né? Das algas. Então, é assim que funciona esse esquema. E a questão está pedindo o menor nível trófico ocupado pelas aves. E quais são as aves? As aves estão aqui em cima, né? Então ela está se alimentando de muitos animais aqui. Está se alimentando de moluscos, se alimentando de peixes. E esses animais se alimentam de insetos, se alimentam de algas, se alimentam de copépodes, ok? Então a gente está procurando o que dá menos saltos. O que dá menos saltos aqui, até chegar na ave, seria o quê? Algas, para moluscos, para aves direto, né? Não tem que passar pelos peixes aqui. E isso daria o quê? Que as algas seriam os produtores, os moluscos são os consumidores de primeira ordem, né, os primários, e as aves são os consumidores secundários. Então, a resposta aqui é segunda ordem. Questão 2. A gente tem uma questão parecida, né? Da Universidade Federal do Paraná. Assinale a alternativa que relaciona corretamente os níveis tróficos dos organismos constituintes da teia alimentar, representada abaixo. Então a gente tem essa teia alimentar, que tem a águia, a raposa, a cobra, a coruja, coelho, o rato, a morcega e a planta. Então, aqui tem algumas alternativas, mas vamos falar um pouquinho mais do esquema, né? Então vamos ver. A gente está querendo saber primeiro, né, de onde que vem a energia, fora do Sol, né? O Sol manda energia para a planta, né, que seria os produtores. Esse é o primeiro nível trófico, ok? Então, quem come as plantas são os coelhos, os ratos, os morcegos, que estão representados pela seta, no sentido da energia. Então, a primeira ordem seria coelho, rato e morcego. A segunda ordem seria quem come os de primeira ordem, ok? Então, quem come o coelho, a raposa e a águia. Quem come o rato, a águia também, a cobra e a coruja. E quem come o morcego, que é só a coruja. Então, a gente tem aqui o quê? Raposa, águia, cobra e coruja, ok? Raposa, águia, cobra e coruja. Então, raposa, cobra, coruja e águia. Outra ordem, mas mesma resposta. Ok, terceira ordem. A gente tem os que comem os de segunda ordem. Então, quem come a raposa? É só a águia. Quem come a cobra? A águia e a coruja. Quem come a coruja? A águia e a raposa. E quem come a águia? Ninguém, né? Então, a gente tem aqui essas setas, aqui mostrando qual que são por onde está passando a energia, certo? Para ver quem que é o de terceira ordem. Então, sobra só a águia, a coruja e a raposa, já que a cobra não come nenhuma das outras, ok? Só come os de primeira ordem. Ok, quarta ordem. Vamos seguir então. Quem que come os de terceira ordem? Então, sobrou quem?
sobrou para coruja, né? Que não come mais ninguém além dos de segunda ordem. Então, a águia come a coruja, a águia come a raposa. A raposa come a coruja, mas não come a águia. E a águia come os dois, ok? Então, águia e raposa são os de quarta ordem. E por último, né? Quinta ordem, só a águia, né? Que foi a que come a raposa. Porque a raposa não consegue comer a águia. Caso tivesse uma relação aqui nos dois sentidos, poderia ser a quinta ordem também, águia e raposa, mas não acontece isso, né? Então, quinta ordem é apenas a águia. Então, vamos ver as alternativas. Plantas são produtores e águias e corujas são simultaneamente consumidores de primeira, segunda e terceira ordem. Então, a gente sabe que águia e coruja não comem planta, né? Que seria o que seria o de primeira ordem. Então, não. Coelhos, ratos e morcegos são consumidores de primeira ordem, ok. Enquanto raposas são simultaneamente consumidores de segunda, terceira e quarta ordens. Então a gente viu que a raposa, ela não come a águia, então ela só vai até a quarta ordem. E ela também, ela vai comer apenas os de primeira ordem, então, como a gente já viu aqui, segunda ordem raposa, terceira ordem raposa, quarta ordem raposa. Então essa aqui parece que é a alternativa certa. Vamos ver, ratos e morcegos são consumidores de primeira ordem, enquanto a coruja atua simultaneamente como consumidor de segunda, terceira e quarta ordem. A coruja, aqui o ratos e morcegos está certa, né? Primeira ordem. Mas a coruja, ela vai ser. Não vai ser de quarta ordem, né? Porque a coruja não come nenhum de terceira ordem. Ok? Cobras e corujas são simultaneamente consumidores de segunda e terceira ordem, enquanto águias atuam simultaneamente como consumidores de segunda, terceira, quarta e quinta ordem. Então a gente viu que a águia realmente é consumidora de segunda, terceira, quarta e quinta ordens, mas as cobras, né? Ela não vai ser consumidora de terceira ordem, né? Porque a cobra só come os de primeira ordem. No caso, é só o rato, né, que a cobra come. Ok? É, e, por último, plantas são produtores, ok? Enquanto raposas e águias são simultaneamente consumidores de segunda, terceira, quarta e quinta ordem. Então, a gente viu de novo, né, que a raposa não é consumidora de quinta ordem. Então, resposta aqui seria letra B, ok? Então, questão 3. Observe a tirinha a seguir. O que tem nessa lama, pai, diz respeito à vida. Então aqui a gente está vendo uma referência, né, no caso, esses desastres ambientais que a gente está vendo, no caso aqui o de Brumadinho. Então a tirinha retrata um desastre que provocou uma série de impactos da vida e ao ambiente de Brumadinho, em Minas Gerais. Com base em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então, que alternativas? Os rios da região não foram afetados, pois a lama atingiu apenas o solo e rapidamente se solidificou em decorrência da presença de metais pesados. A gente sabe que não é verdade, né? Ela atingiu, no caso do de Brumadinho, chegou, né, até o mar, né? Passou pelo Rio Doce e aí passou pelo Paraopeba, chegou no Rio Doce e aí foi até o mar. E aí, isso aqui não é verdade. Ok? B, a lama atingiu os rios da região, ok, aumentando a quantidade de oxigênio disponível na água, e aí não tá ok, né? Porque se for acontecer alguma coisa, vai ser o contrário, porque isso aqui vai matar as algas que estão lá, até porque tem metal pesado nesses rejeitos, né? Então é impossível de acontecer uma colonização de algas. C, afetou diretamente, e aqui no caso aqui também a eutrofização vai fazer o efeito contrário, né? Para disponibilidade de oxigênio na água, né? Ela vai diminuir, é, especialmente na parte mais profunda dos rios, né? Da água, ok? C, afetou diretamente a cadeia alimentar, pois muitas espécies da região morreram em decorrência da enxurrada de lama de rejeitos. Essa aqui é a que tá mais. Tá certinho, né? Tudo tá correto. Inclusive tem a ver mais com o tema que a gente tá falando, né? Que é justamente a cadeia alimentar, né? Os níveis tróficos e transferência de energia. Mas ok, vamos no resto. Os rejeitos continham produtos radioativos que contaminaram inúmeras espécies da região. Os rejeitos tinham metais pesados, né? Metais que são contaminantes, né? Fazem mal para os seres vivos, mas eles não eram radioativos. Ok? A enxurrada de lama contaminou diferentes ecossistemas aquáticos, ok? Tornando a água turva, ok? E impedindo o desenvolvimento natural das das algas. Fenômeno conhecido como bioacumulação ou magnificação trófica. Até aqui, ó, na parte das algas, tá
relativamente ok, né? Apesar de que não foi só as algas que morreram, né, nessa catástrofe. Mas o fenômeno conhecido como bioacumulação não tem muito a ver com isso, né? Bioacumulação é quando algum ser vivo ele acaba se contaminando com algum tipo de contaminante, né? Então, podia ser metais pesados, podia ser microplásticos, né? Que a gente vê também. E esses contaminantes passam de um nível trófico para outro. E por que que chama bioacumulação? Porque esses contaminantes vão se acumulando nos seres vivos, ok? Então, quanto maior o nível trófico, maior vai ser a bioacumulação, porque o nível trófico de cima vai se alimentar de todos de embaixo, né? E aí, esses contaminantes vão se acumulando até chegar no, no nível trófico mais alto, que vai ser onde vai ter a maior concentração desses contaminantes, ok? Não tem nada a ver com o que está escrito aqui em cima, certo? Então, alternativa correta, a gente já falou. C. Afetou diretamente a cadeia alimentar, pois muitas espécies da região morreram decorrência da enxurrada de lama e rejeitos. Questão 4. Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diferentes hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da. Então, o que a gente tem que ver principalmente aqui seria essa questão dos diversos hábitats também, que isso aqui vai dar uma ajuda para a gente na hora de ver as alternativas, né? Descobrir a resposta. Mas vamos ver aqui um pouquinho mais. Então, a gente viu que tem três tipos, né? Tem o completo, que é justamente o que ele está falando na questão. Mas, por exemplo, vocês já viram barata, né, fazendo pupa, né? Já viu casulo de barata? Não existe casulo de barata. Por quê? Porque a barata, ela tem um desenvolvimento diferente. Então aqui a gente tem um exemplo clássico, né, da borboleta. Né? A gente tem aqui o Heinlein, né, do vídeo de inseto. Ele é uma larva, ele sai de um ovo, né? Mas isso não aparece no filme. Mas ele sai de um ovo, ele vira uma larva, ele se desenvolve, vira uma pupa, que é o famoso casulo, mas casulo geralmente é só para mariposa, né? Que tem algo além dessa pelezinha. Então, por exemplo, se tiver algum tipo já viram aquele tipo uma lãzinha, né? Que tem em volta de alguns casulos. Então, isso seria em volta de algumas pupas, né? Que seria o caso. Isso seria um casulo, mas sem algum tecidozinho em volta, né, direto nessa pele aqui, a gente chama de pupa, ok? Então a gente tem primeiro a larva, pupa e depois a borboleta, ok? Ou qualquer inseto que tenha esse tipo de metamorfose, ok? Então, barata, por exemplo, a gente não tem esse negócio. A gente vê uma barata pequena, que é quando ele sai do ovo, ela simplesmente cresce e adquire, por exemplo, as asas. Porque quando ela é pequena, vocês veem aqui que ela não tem asas. Mas não tem essa fase intermediária de pupa, né? Então, é disso que a gente está falando na questão. Então, vamos ver a resposta aqui. Esse tipo de desenvolvimento, que no caso a gente está falando do completo, né, está relacionado a um maior número de espécies em razão da proteção na fase da pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Ok, a pupa ela tem uma estrutura mais robusta, né, que é justamente para proteger esse inseto, mas ela serve para quê? Para proteger numa fase que é muito frágil desse inseto, porque o inseto ele fica parado, né? Ele fica preso num lugar porque ele tem que mudar de forma, né? Tem que mudar tem que se desenvolver ali meio que como se fosse mudar completamente o seu corpo, né? E isso torna eles bem vulneráveis a predadores, né? Realmente tem proteção na pupa, mas é porque elas estão mais vulneráveis do que nunca, né? Então, isso aqui, na verdade, se a gente fosse falar da pupa, ela é o estágio mais vulnerável desse animal, né? Depois que ele sai do ovo, ok? Então, apesar da pupa realmente dar proteção, a pupa é a fase, na verdade, mais vulnerável. Então, isso aqui não seria o que ajudaria esses animais a ter uma maior quantidade de espécies. B. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Isso aqui acontece em praticamente todos os insetos, né? Porque eles têm uma estratégia de produzir bastante prole, né? E
Aí muitas vão morrer dessas, mas uma quantidade razoável, né, vai passar e vai viver pro resto da vida para poder reproduzir e fazer mais ovos, né? Então, por exemplo, a gente vê que lá numa colônia de abelhas tem milhões de abelhas até. Esse é o nível, né, da estratégia desses animais. Só que nem todo mundo tem fase de pupa nessa história, né? A barata, por exemplo, ela vai ter a mesma estratégia e não vai ter pupa, ok? C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Então é o que a gente viu lá no texto, né? Que é explorar diferentes hábitats e, em alguns casos, também diferentes alimentos, né? Então a gente diminui a competição entre a larva e o animal adulto, né? Então, vamos ver a barata. A barata, por exemplo, ela é uma mini barata quando ela está pequena, né? Elas vai comer a mesma comida do que a que está grande. E quem que vai ganhar nessa brincadeira? Provavelmente a que está grande, ok? Nunca a gente não vê tanto problema nas que a gente na reprodução de barata na cidade, porque a gente tem muita comida sobrando, né? Então é muito alimento para barata e aí não é tão prejudicial nesses ambientes, mas num ambiente onde tem falta de recursos, né? Essa estratégia não seria tão boa, ok? Por exemplo, no caso do mosquito, né? A gente vê que o mosquito ele se alimenta de seiva, né? O mosquito macho e a fêmea. E para poder produzir os ovos, o mosquito ele alimenta de sangue, enquanto as larvas elas são filtradoras, né? Então o mosquito coloca um ovo na água e a larva do mosquito vai comer o que tiver na água, ok? Então, por exemplo, também a gente tem na própria borboleta, né? Que é o caso da borboleta, que a lagarta vai comer as folhas e a borboleta vai se alimentar principalmente de pólen ou é, do recurso que tiver na flor, né? Então, por exemplo, pode ser óleos, pode ser, claro, o néctar, enfim. São alimentos diferentes em diferentes fases da vida, ok? Então, isso aqui seria a resposta mais correta até agora, né? D. Injeção de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Isso aqui não garante, né? Até porque nem todos os seres que têm esse tipo de desenvolvimento realmente se alimentam na fase adulta. Então, por exemplo, a gente tem mariposas que não tem nem aparelho, né? Não tem a boca, né, funcional. Mas o animal se alimenta bastante de matéria de planta, né? Durante a fase larval. Então, ela só vai sair da pupa e já vai procurar reprodução, né? Vai procurar se reproduzir. Porque ela não tem muito tempo de vida, porque ela não tem como comer, ok? Então, isso aqui não necessariamente vai ser algo que vai garantir, né, uma grande quantidade de espécies. E até porque a injeção de alimentos na fase adulta não necessariamente vai garantir, né, o surgimento do adulto. Que vai garantir vai ser nas fases iniciais, né? Na fase larval. E utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Então, isso aqui é o oposto do que a gente falou, né, na questão da, da exploração de diferentes nichos de alimentos, ok? É o caso da barata lá, que não necessariamente vai ser bom, né? Provavelmente vai ser ruim, porque vai causar competição entre as fases da vida, né, larval e a fase adulta, ok? Então, é só isso por hoje. Então, até a próxima. Daqui a pouco eu volto aí com a segunda semana. E até mais.